Ora viva, seja bem-vindo ao Mugas Interativo. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema cliente interno. Antes de mais, subscreva-te ao canal, deixe ficar o seu like e acione aí o sininho de notificações para que possa receber sempre os nossos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade de clientes internos e nós vamos falar de como deve motivar o cliente interno. Então, a primeira coisa, uma das coisas que o gestor, nesse caso, uma das medidas que ele deve tomar para a motivação do cliente interno é fazer com que ele perceba que ele é importante para a empresa. Porque se mostrar ao cliente interno a sua importância para a empresa, ele terá um comprometimento dentro de si. Ele vai saber que a sua saída, a sua ausência vai de alguma maneira debilitar aquilo que é o normal funcionamento da empresa. E ele vai estar mais comprometido e vai trabalhar com mais afinco. Porque ele sabe que é importante dentro da organização. O gestor tem que também procurar ouvir do próprio cliente interno, procurar ouvir dele o que é importante para ele. Porque muitas das vezes nós falhamos em achar que tal coisa é importante porque é importante para nós. Mas nós devemos saber que algo pode ser importante para mim, mas não ser importante para o outro. Então, procurar ouvir do próprio cliente interno o que ele acha importante, o que significa importante para ele. Isso vai fazer com que o próprio gestor tome decisão acertada relativamente à satisfação desse cliente, porque ele já saberá mais ou menos o que ele acha ser importante para ele. O gestor também, nesse caso, ele deve estabelecer um padrão de trabalho. Ele deve saber, o colaborador tem que saber que o meu padrão de trabalho é esse, eu tenho que fazer aquilo. Se a empresa está organizada, estão com objetivos todos bem traçados e como deve alcançar esses objetivos, o trabalhador também por si só, ele vai ficar organizado, ele vai se organizar por si só e vai fazer com que haja eficiência e eficácia no processo de produção dessa empresa, não é? E uma outra forma de motivar o cliente interno é através do salário. Nós falamos no vídeo passado que o salário ele vai trazer uma satisfação material. Então, deve motivar esse colaborador através do salário, dando um bom salário, dando a perspectiva de crescer. Porque nenhum colaborador, nenhum trabalhador vai numa empresa para ficar estático, estagnado numa única cadeira. Ele sempre pretende, um colaborador visionário, ele sempre pretende crescer dentro da empresa. Né? Ele olha para os degraus seguintes, né, a seguir do seu nível, para que ele possa crescer, atingir aqueles graus. Então ele tem que ter essa perspectiva de crescimento dentro de si. E quem tem que proporcionar essa perspectiva de crescimento é a gestão. Ele tem que dar essa perspectiva, dar promoções, fazer com que ele saiba que a minha estadia aqui não vai terminar apenas nessa cadeira onde eu estou, mas isso vai fazer, mas eu vou crescer cada vez mais, porque eu tenho possibilidade de crescer. Isso vai trazer para a própria empresa mais vantagens, porque o colaborador vai trabalhar em função do crescimento que ele espera ter, ou seja, ele espera crescer. Então ele vai trabalhar para que seja promovido, para que possa crescer. Essa é uma das formas muito grandes, muito importantes no processo de satisfação do cliente. O gestor, nesse caso, também tem que dar uma visão aos seus colaboradores, não apenas uma visão dos objetivos do departamento, mas dos objetivos do cliente, ou seja, o que o cliente espera ter no nosso produto, o que o cliente espera, que qualidade o cliente espera nos nossos serviços, nos nossos produtos. Então, se o gestor ele passa isso para os clientes internos, o que vai acontecer é que
os clientes internos eles vão trabalhar não apenas em função daquilo que é o objetivo do departamento, mas também em função da satisfação dos objetivos do cliente. Porque eles sabem que o nosso cliente quer aquilo, é essa qualidade que ele quer. E é dessa forma que eles vão poder trabalhar para melhor crescer dentro da empresa. A empresa, o gestor tem que definir, né? Ele tem que definir processos, procedimentos para poder crescer, para poder trabalhar, para poder funcionar e procurar medidas, estratégias para poder alcançar esses objetivos, esses objetivos da empresa. Então, isso vai fazer com que o cliente interno ele saiba que eu estou nessa empresa, a perspectiva de crescimento, tenho um salário compatível ao meu trabalho e o meu trabalho é valorizado, a minha opinião também é ouvida, porque o gestor ele tem que procurar ouvir do seu cliente. O cliente interno ele tem uma ideia sobre o processo de produção, ele vem colocar a gestão. Você como gestor tem que procurar ouvir o que o seu cliente interno tem, ouvir a opinião dele e receber bem essa opinião. Depois daí, cabe a ti como gestor analisar, arrazoar isso e ver se aplica ou não. Ou seja, o fato de ouvir não significa que vai aplicar, mas ouvir sempre a opinião deles, do cliente interno. Isso vai motivar em grande o cliente interno, de modo a que ele possa trazer uma boa produção, porque ele sabe que a minha opinião ela é válida dentro dessa organização. Pelo menos o meu gestor senta para me ouvir quando eu tenho uma opinião e me recebe bem quando eu quero dar aquilo que é a minha opinião sobre o processo de produção. Então, ficará aqui essas dicas. Por hoje é tudo. Não te esqueça, acione aí o sininho de notificações, deixa ficar o seu like e subscreva-te ao canal.